Nós estamos com a doutora Luísa Piovesana, ela que é médica neurologista. Ela vai falar um pouco sobre um evento que ocorre amanhã no Parque Dom Pedro Shopping, sobre um curta-metragem para falar um pouco do Alzheimer. Alzheimer, isso é uma prestação de serviço importante a todos nós. Doutora Luísa Piovesana, como vai? Eu vou bem, doutor Thanos, e o senhor? Graças a Deus. Doutora, você sabe que eu estou chegando numa idade já, às vezes me dá uns brancos. Alzheimer é um negócio que eu acho que dá arrepio em todo mundo, né? Vamos falar um pouquinho dessa doença em primeiro lugar, né? Já há alguma maneira de atenuar o Alzheimer, não? Essa doença gravíssima? Existem muitas estratégias para lidar com o Alzheimer, não existe uma cura definitiva. Sim. Muitos hábitos de vida que a gente pode mudar previnem o Alzheimer, né? E existem algumas medicações que tentam diminuir alguns dos efeitos da doença, dos sintomas. Mas não existe um tratamento curativo, né? Uma medicação ou qualquer tipo de terapêutica em que eu comece a dar para uma pessoa com a doença que desfaça a doença, que volte a pessoa ao normal. Mas existe, na verdade, um investimento em saúde que deve ser feito todos os dias para conseguir prevenir essa doença que arrepia todo mundo mesmo. Arrepia, não tem dúvida. Eu tenho um amigo que tem a sogra com Alzheimer e ele diz o seguinte: ela é bem cuidada, bem tratada, né? E parece que o envelhecimento dela acabou, quer dizer, ela não tem menor noção de onde está, mas como é bem alimentada, parece que é mais saudável do que quem cuida, do que os cuidadores. Acontece isso? Acontece, né? Acontece, porque a pessoa tem, às vezes, uma saúde do corpo normal, e ela vai perdendo a capacidade de cuidar de si e de entender o seu ambiente, né? A gente fala tudo como memória, mas memória não é o único sintoma, é essa parte de conseguir planejar atividades, executar as coisas, isso é difícil. E o cuidador, que às vezes é um cuidador informal, que a gente fala, é um familiar que se dispõe a essa tarefa de cuidar, que não é fácil, né? E acaba, às vezes, tomando uma energia e perde algumas características técnicas que não é todo mundo que tem. Então acaba sendo uma coisa muito pesada. Esgota a família, né? Pois não, Érica? Nós temos uma pergunta de uma ouvinte, a ouvinte Elaine. Ela falou que a avó dela, ela tinha Alzheimer, veio a falecer e foi orientado que fizesse um teste, e ela gostaria de saber se é genético. Ah, isso existe? Existe teste para saber se há propensão para Alzheimer? Existe alguns tipos de doença de Alzheimer que são herdados, né, passam de geração em geração. E existem genes que não necessariamente fazem com que a pessoa tenha doença, mas que aumentam o risco de que a pessoa tenha, né? Não é uma certeza, não é um sim ou não, mas é um risco um pouco maior. Para uma pessoa só na família, a gente não recomenda. Normalmente tem que ter uma história familiar de recorrência da doença de várias gerações, muito forte para ir atrás desse diagnóstico. E sempre tem que conversar muito bem com um geneticista ou um neurologista para entender o que significa ter um diagnóstico positivo de uma doença genética qualquer que seja. Né? Isso é uma coisa muito séria, que leva a pessoa a repensar o seu futuro todo. Né? Então, isso não é um exame que nem eu saio e faço um exame de glicemia e pego o resultado no dia seguinte. Né? Mas existem algumas características genéticas que podem oferecer risco maior ou realmente fazer com que a pessoa venha desenvolver a doença dependendo da idade. Muito bem, o Residencial Sênior Terça da Serra, especialista em cuidados de alto padrão para idosos, promove nesse domingo agora, gratuitamente, né, a exibição do curta-metragem Minha Mãe, Minha Filha, do cineasta Alexandre Stevenato, no cinema Kinoplex do Parque Dom Pedro Shopping. Né? Então a exibição vai acontecer às 11 horas da manhã, não é isso? Mas meia hora antes, diz aqui, haverá uma recepção aos convidados e após um debate sobre a doença de Alzheimer, que é o tema do curta
e a palestra vai ser com médicos e o diretor do filme. Muito bem, faça o seu convite. Esse é o tipo de prestação de serviço importantíssima para as pessoas. Um domingo de manhã, dia 25 agora, ninguém vai gastar um centavo e vai ter a possibilidade de discutir esse problema com um especialista. Faça o convite para os nossos ouvintes participarem, minha cara. Gostaria de convidar a todos que tenham interesse, né, pessoal, dentro da sua família ou pelo lugar que trabalha, a entrar em contato conosco pelo e-mail contato@terçadaserra.com.br, sem o cedilha no caso, para pegar um convite, porque é uma sala de cinema, vai ser uma sessão de cinema, antes uma recepção e após um debate com o diretor e médicos especialistas a respeito do tema principal do filme, que é o Alzheimer e os conflitos familiares que ele gera. E a gente acha que, para prestar um serviço de qualidade, a gente precisa tirar o preconceito e tirar o medo de falar sobre esses assuntos. É importante que todo mundo tenha acesso a boas informações e saiba como procurar ajuda nessa situação. Então contato. Se tiver interesse, tiver o domingo de manhã livre, lá pelas 10, 10h30 nós já começamos a receber os convidados. E havendo interesse, contato@terçadaserra.com.br. Tá aí, contato@terçadaserra.com.br. Muito obrigado por essa oportunidade da gente tocar num tema tão importante para a saúde pública, né, para a saúde das pessoas. Muito obrigado, foi um prazer recebê-la no Direito Nosso de Cada Dia, doutora Luísa Piovesana, médica. Obrigada pela oportunidade também e que a gente consiga conversar cada vez mais e de forma mais aberta e sem preconceitos a respeito dos problemas de saúde do idoso. Um grande abraço, doutora. Abraço.